Porque quem vai pregar é o Juan, meu filho, e a Vanessa, a namorada dele. Mas o Henrique ontem me mandou, eu acho que ontem me mandou algo muito interessante. Me pôs para pensar. Às vezes a gente conhece a Bíblia e a gente acha que não tem algo novo, né? E eu acho que foi um angolano que falou, acho no podcast, filho? Foi. No podcast. E ele fez uma pergunta pro rapaz que estava no podcast. Por que Deus, o próprio Deus, né? Não foi Paulo, Pedro, Moisés, nada. Foi o próprio Deus que escreveu Êxodo 20, do 1 ao 17. O próprio Deus que escreveu Êxodo 20, do 1 ao 17, na pedra. E Jesus, representando Deus, escreveu os pecados. Na verdade, a gente não sabe se é pecado que Jesus escreveu na areia. Mas estava um caso de pecado. Ok? Era uma cena de pecado. Você conhece essa cena? Você sabe? Foram apresentar Jesus, a mulher prostituta. Adúltera. Foi pega em adultério. Isso. Não é prostituta, adúltera. Ela foi pega em adultério e ele falou, os donos da lei, os pastores da época, vamos falar assim, né? Os que cuidavam do rebanho, levaram ela até Jesus e falaram, Senhor, a lei fala que ela deve ser apedrejada. Que ela deve ser apedrejada segundo a lei. E o que o Senhor... Eles queriam, na verdade, pegar Jesus a uma contradição para poder ter justificativa para matar Jesus. Aí Jesus abaixou e começou a escrever na areia. Então, um caso de pecado. Né? Então, o rapaz lá, quando ele disse que Jesus escreveu na areia os pecados. Também pode ser, eu acredito que ele escreveu o pecado de todo mundo ali que estava querendo julgar. Um que estava querendo apedrejar, Jesus sabia de tudo. Ó, você fez isso ontem, você fez aquilo, pecado. Né? E a lei, Jesus escreveu na pedra. A lei, Deus escreveu na pedra, né? O que a gente vai ler aqui, tá na pedra. E os pecados tá na... Quem escreveu foi Jesus na areia. Você viu esse... O Henrique mandou? Então, eu vou fazer as perguntas para vocês. Vamos ver quem que acerta, né? Que fez eu pensar. Vamos começar com as mulheres de casa. Calma, Youssef. Ele queria buscar a namorada dele. Já queria falar. Por quê? Deus escreve na pedra e Jesus escreve na areia. Vanessa. Vai dar um palpite? Dá um palpite. É que a gente tem que levar o Lelê lá. Se você quiser responder até as 3 horas da tarde, tá tranquilo. E tem o culto dela ainda hoje. Não sabe. E você, Li? Não imagina. E você, Radaz? Não deu pra mim, ela deu. Henrique, antes de assistir esse podcast aí, essa explicação. Nem tinha parado pra pensar. Também não. Eu achei interessante. E você? Eu acho que porque o que Deus escreveu na pedra não tem como apagar. Agora, os pecados que Jesus escreveu na areia, é só passar a mão que sai. Eu também acho. E você, Juan? É, falar uma coisa. Não, é sério, na pedra tipo fica. Agora É isso na areia, mesmo, tipo, porque na bate pedra- um vento, na pedra aí é vai eterno. apagando, vai apagando. Porque os pecados são apagados, né? A lei é eterna. Quando a Bíblia fala de rocha, o outro edificou a sua casa na areia. Ele ainda outra fala rocha. que são poucas as partes que o próprio Deus escreveu, né? Essa parte foi. A Bíblia praticamente foi escrita por inspiração de Deus. Agora, as leis foi o próprio Deus que escreveu. Então, quando a Bíblia fala que um construiu na rocha, é que ele construiu algo eterno. Quando construiu na areia, a areia, né, pode... Nem a história dos 3 porquinhos. Né? Eu achei interessante esse fato, e é verdade, cara. O pecado, se você, por mais que peca, se você deixar lá, só se congelar o mundo, né? Mas se você deixar lá e ninguém passar ali, o próprio vento joga fora.
O próprio, quer dizer que o pecado passa, mas a lei Permanece. permanece. Então a gente tem que estar atento com a lei de Deus. Amém? Então eu vou ler a lei agora, que Deus falou, que fica no coração de vocês porque foi escrito na Rocha. rocha. E Jesus não veio desfazer a lei. No momento nenhum, ele falou que veio cumprir a lei para nos dar A graça. a graça. E qual é a graça? Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo a ti mesmo, que está dentro da Dos lei. 10 mandamentos. Né? Então eu vou ler aqui. Do 17 eu vou passar a palavra pro Juan. Eu deixei Quando eu peço para alguém ouvir algo que eu postei, com certeza tem algo de Deus ali, ou algo que representa Deus. É bom ouvir. Tirar um tempinho, que nem a Vanessa. A Vanessa ouviu 2 vezes. Se eu perguntar para ela aqui, ela sabe até explicar. Porque ela foi no seu, né? E foi no... porque aí ela ouviu 2 vezes. Pode falar, filha. O que você achou do que o pai postou? Você não assistiu 2 Não é vezes? esse como eu me tornaria milionário em 6 meses, né? Não, foi Não, no grupo da família. Esse aqui ele fala do canal, né? Do Dorso. Ah, sim. Você já ouviu esse vídeo. E ele falou que ia postar 3 vídeos todo dia e tal. blá, 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 ia E dar- aí? Hã? Mas me fala o que tá fala lá. É porque ela se emociona, não. Hã? Ela se emociona. Porque eu quero se emocionar com o que o MC Daniel falou. E o que é esse Daniel falou? Dica desse vídeo aqui, ó. Claro que... Uma verdade, Vanessa terminou. Você assistiu? Eu assisti. Não, mas é mesmo. Eu também. A gente julga muito Você terminou. o estereótipo, a gente julga a pessoa, né? E outra, o cara bagunça. Mas é o cara que tem consciência de Cristo, entendeu? Consciência de ser humano, consciência de... Então depois assistam, que você vai gostar. E ele começa falando O que eu achei mais interessante é que ele fala que ele não ia chegar a lugar nenhum se ele não pedisse perdão pro pai dele, se ele não se acertasse com o pai dele. Aonde ele fala que ele foi, pediu perdão pro pai e falou: pai, é meu sonho e o pai precisa me perdoar porque eu preciso dar certo, porque eu preciso ajudar o senhor, eu preciso ajudar minha mãe. Até o Denilson chora ali, né? É. Denilson, jogador de bola. Conhece o Denilson, né? Achei interessante, achei muito bom. Vamos lá. Vou ler a lei escrito na... Pedra. Não vou ler a parte que Jesus escreve na areia, porque na areia já Foi. apagou. Amém? Tem tanta importância pecado que se Jesus está escrevendo pecado lá, a gente nem sabe. Mas a lei tem importância, está escrito na... Na rocha. Isso que eu ia falar. O pecado, Jesus nem falou, nem Que ele citou apaga. o que ele estava escrevendo. Jesus apaga. Né? Então vamos lá para os mandamentos. Deus falou, e foi isto que ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu tirei do Egito e da terra onde vocês era escravo. Eu sei que Jesus tirou eu do Egito. O Egito hoje é tudo que não presta nas nossas vidas. Jesus veio me tirando do Egito. Eu sou um pouco teimoso, por isso que levou anos para o povo sair do Egito. Eu também sou um pouco teimoso, Deus está me tirando devagarzinho, né? Porque às vezes a gente precisa estar no Egito para a gente acreditar ainda mais em Deus. Mas Deus teve misericórdia da nossa família. Outrora, a gente pode falar que a gente morava no Egito, ou vivia no Egito. Hoje a gente está morando na casa do Senhor, na presença de Deus. Temos conquistado muitas coisas, não só material, mas sim espiritual. O Lelê agora estava louvando, eu acho que ele teve uma experiência gostosa com Deus. Assusta o pai, né? Assusta o pai, porque o pai tem medo, mas Deus está
Um controle. no controle. Mas a gente tem vivido experiências magníficas, conquistas magníficas com Deus, né, filho? Então isso é bom. Então ele tirou a gente do... Aí ele deu: não adore outros deuses. Isso está Na lei. Hã? Na rocha. Na rocha. Na areia, você falou? Na lei. Isso está na rocha. Não adore outros deuses. Adore somente a mim. Eu vou deixar um negócio aqui escrito. Falado, na verdade. Vamos lá. Vamos falar, vamos pensar assim, que isso é uma baboseira. Que Deus não existe, o Evangelho não existe. Vamos supor que tudo que a gente faz aqui é balela. E a gente segue até o fim das nossas vidas com essa balela. Aí vai ver a pergunta: se tiver vida após esta, o que eu perdi? Eu só ganhei. Você está entendendo, Lídia, o que eu quero dizer ou não? Vamos supor que não existe céu, não existe inferno. Morreu aqui, acaba, que muita gente fala. Se eu continuar servindo isso, mesmo não existindo, eu perdi o quê se acabar tudo? Morri, acabou. Perdi o quê? Agora, e se existe céu e inferno? Eu perdi o quê de estar servindo isso? Eu ganhei. Porque eu vou pro céu. Se alguém falar: isso é balela, Jesus não existe, Deus não existe, você fica aí que nem bobo. Cara, eu não estou perdendo nada a servir a Deus. Se não existe, eu não ganhei e não perdi nada. Aquele cara que não serviu, ele não ganhou e não perdeu nada. E se existir? Aquele cara que acreditou que não existia, ele foi para onde? Não existe. Aqui não existe. Ele foi para o inferno. E aquele que serviu a Deus foi para o céu. E o que você ganha servindo a Deus e deixando de servir? Quando você serve a Deus, se Ele existe, no mínimo você tem um amigo. No mínimo você tem um companheiro. No mínimo você tem um pai. Um protetor. Você não perdeu nada. Porque não é difícil servir a Deus. Tem gente que fala assim: não, porque os caras são... Cara, o que Deus está pedindo aqui é para você mesmo, não é nada para Ele. Porque você ficar servindo outros deuses te torna o quê? Escravo. E os outros deuses sempre têm coisas para pedir para você. Deus é o único que não pede nada. Sabe o que Ele pede? Se proteja. Cuida de você. Não fala mal dos outros. Não destrua os outros. Não queira a mulher do próximo. Não queira. Isso está te Protegendo. Tem muita gente que está querendo a mulher do próximo e está caindo na bala. Tem muita gente doente porque está olhando o quintal do vizinho e está ficando em depressão porque o quintal do vizinho é mais verde do que o seu. Jesus está falando: olha, Deus está falando: olha isso, não. Vive sua vida que seu quintal vai ficar. Porque o tempo que eu tenho para ficar cuidando do quintal dos outros, se eu usar esse tempo para cuidar do meu quintal vai ficar. É isso que Ele quer. Agora a pessoa fica cuidando da vida dos outros, fica reteando a vida dos outros, falando mal dos outros, e não tem tempo de olhar para a sua vida, para cuidar da sua vida, e está cuidando da vida dos outros. É isso que Jesus está falando, Deus está falando: não cuida da vida dos outros, não, né? Não faz falso testemunho dos outros. Eu vou lá mais para ler. Quem está no banheiro? O Yosef. Ó, vou chamar a namoradinha do Yosef aqui, ele vai ver como funciona. Não adore outros, adore somente a mim. Imagine se você tem que fazer oração para 10 mil deuses. Você podendo fazer oração para um Deus só, você vai ter mais
tempo para fazer suas coisas. Entendeu? Só tem um Deus. É mais fácil do que você orar para o Deus Belbu, Babubu, Totutu, Tatatu, Tatatatatu, Tututu, Tatatu, Tututu, Tatu, Tatau. Aí na hora que você terminar, você não foi nem trabalhar e vai ficar com fome, gente. Os gregos oravam até pro desconhecido, pra evitar briga. Cara, vai te dar problema. É um Deus só. Que ele tem a sua essência. Qual que é a essência de Deus, ô Elidiane? Parabéns. Família. Qual é a essência de Deus, Vanessa? Deus é um só Deus, mas ele tem a sua essência. Qual é a essência dele? Agora eu vou perguntar para o Juan, porque se eu perguntar para o Alejandro, qual é a essência de Deus? Você sabe, amor? Acredito que sim. Ah. Dá, pula. Calma aí que passou a moto. Jesus. Qual é a essência de Deus, ô? Deus, Jesus e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito. Ele tem a sua essência. É um Deus só. Quando eu oro para Deus em nome de Jesus, eu estou orando para um único Deus. Quando eu sei que eu estou sendo direcionado pelo Espírito Santo, é o Espírito de que é um só. Amém? Não faça imagem de nenhuma coisa. Não faça imagem de nenhuma coisa que está lá em cima no céu, ou aqui embaixo da terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Ó, se alguém não entender alguma coisa aqui dos mandamentos, eu paro e explico. Amém? Entenderam esse ponto de não fazer nada acima do céu, acima da terra? Tá tudo bem? Posso continuar? Pode? Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Lá na frente, quem Jesus chama de deuses? Quem Jesus chama de deuses, Li? Não sabe também? Você sabe, Vanessa? Quem Jesus chama de outros deuses? Quem é? De outros? É. Outros? Jesus chama de outros deuses. Pois vós não sois deuses? Então Jesus está falando aqui, Deus está falando não adorar o homem. Tem gente que põe um cantor que ele ama no quadro desse tamanho lá na parede. O que foi ali? E adora aquele cara, velho. Adolescência, né? Nossa, K-popper. Adora aquilo lá. Um que vai no banheiro igual eu, velho. Que se morrer aqui na terra não ressuscitou. Adora só a Deus. E aí ele vai, mas puxa, eu sou fã do fulano, não, eu sei gostar do fulano. Não tem nada a ver com o que você adorar. Tem gente que adora aquilo lá. Fica uma semana na fila por causa do ingresso, mas não fica meia hora no culto. Conhece a vida toda do cidadão, mas não conhece um trecho da Bíblia. Não, eu não adorava, eu não ajoelhava. Quantos anos ele tem? Ele tem 21. Quem ele faz? Ele canta bem. E ele, casado com essa, tem um filho dessa. Conhece a vida toda do cara, mas não sabe um texto da Bíblia. Isso é adoração, gente. Porque o que eu gosto, o que me interessa, eu quero conhecer e saber. Conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus. E o resto vai ser acrescentado. Foi ele que morreu por você. Não os ídolos que vocês vão criando na vida. Gente, eu preciso parar, né? O Rua precisa pregar, né? Não, pode continuar. A minha vai ser... A princípio não vai demorar, não. Nossa, essa turma tem uma vontade de pregar. Eu vou falar uma coisa. Eu castigo, presta atenção,
O eu aqui é Deus. Deus. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e seus trinetos, quarta geração. Cuidado com o que vocês fazem, que você está ferrando seus filhos, seus netos, seus bisnetos, Seus... trinetos. Cuidado com o que vocês fazem. Ah, mas cuidado, ele é dono da... Ah, mas Deus é ruim. Não, ele não é ruim. Que nem falaram assim, tem um país, né, que se você roubar, eles cortam a Não. mão. Aí falaram assim pro cara, nossa, vocês são ruins, né? Vocês se roubar, corta a mão. Ele falou, não, nós não corta a mão de ninguém, não. Não, quem corta a mão é eles. Não é se roubar. Então, veja bem, vamos lá. Você sabe que ali tem uma serra que tá ligada. Se você pôr a mão ali, você perdeu sua mão. Quem cortou? Fui a gente que cortou ou você que pôs a mão na serra? Não, aí eu pus a mão na serra. Então, se você sabe que roubar é a serra, por que você vai roubar? Você tá cortando sua mão. Ai, não, cara, ele é Deus, pô. E eu volto. Por isso que eu odeio. Vai pro inferno. Maldiçoa a sua geração toda. Ah, se não existir, beleza. Se não existir, eu e ele tá no mesmo lugar. Agora, se existir, eu tô no céu e o cara que odeia a Deus tá no inferno. Então, entre A ou B, eu vou ficar com opção número 1. Porque se não existir, eu tô no mesmo lugar daquele que não crê. Mas se Deus existir, eu tô no lugar acima e ele tá no lugar abaixo. E eu prefiro correr o risco de estar no lugar acima. Amém? Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. E abençoo os seus descendentes por 1000 gerações. Olha como que ele é bom. Na maldição ele amaldiçoa até a quarta. Mas abençoa ele, abençoa 1000 gerações. 1000 gerações. Ah, eu vim de maldição. Quebra. Quebra. A sua geração vai ser Abençoada. uma bênção. Não use meu nome. Não use meu nome sem o respeito que ele merece. Aí eu entro aqui. Que isso? Tem gente que chega lá, maior falta de respeito com Deus. Acha que Deus é o colega dele de escola, velho. Acha que Deus é o Zé Mané dele lá, que quer questionar, bater de frente com Deus. Deus é pai. E todo pai quer o que de um filho? Respeito. Que bonitinho. Todo pai quer o filho que o respeite. Que seja obediente. Criança que não é obediente, filho que não é obediente, dá dor de... Então, respeite a Deus. Saiba que o nome dele é santo. Saiba do poder que tem no nome dele. Respeite a ele. E quando chegar na barba do senhor ali, ó, do pai, respeita a história dele. Que aí ele vai te respeitar como filho. Se você não respeitar ele como pai, ele não vai te respeitar como... E não é... Tem gente que não sabe respeitar nem o pai, então aprenda. Respeita a Deus. Porque ele está falando para você ter respeito com o nome dele. Imagine com a pessoa dele. Amém? Eu castigo, porém sou bondoso. Não use meu nome sem o respeito que merece. Pois eu sou o Senhor, Deus de vocês. Eu castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Tem gente que fala, você acha que Deus mesmo tem que mandar. Você vê a vida da pessoa sempre doente, no marasmo. Ah, mas Deus me respondeu. Ah, ele pode até te responder, mas ele não te livrou do mal. Você vive doente, você vive com problema, você vive com coisa na sua casa, sua casa vive no inferno. Agora começa a respeitar ele. Aí ele vai tirar o problema. Tem coisa que Deus resolve.
Tem coisa que Deus tira. Eu prefiro que Deus tire o problema do que ele ficar resolvendo o probleminha. É que nem uma casa que está cheia de problema para ser resolvido, aí estourou um cano, você vai lá, remenda o cano. Aí estourou todo dia, ou todo mês, ou toda hora tem alguma coisa para fazer. É melhor se resolver. Nossa, casa nova, tudo novo, não tem nada. Pode vir dar problema. Mas é raro. Amém? Agora vem algo tremendo aqui, né? E a gente vai tentar entender isso com respeito total a quem crê diferente. Não estou aqui para desfazer fé de ninguém. Você quer não acreditar em Deus? Você quer acreditar em Deus? Você quer respeitar os seus ídolos? Você quer respeitar... O problema é seu, cada um, né? Cada um. Agora eu vou entrar num ponto aqui que eu vou falar o meu pensamento. E se eu tiver errado, que Deus me perdoe, né? Se é pecado, Deus me perdoe. Que se foi pecado, ele escreve na areia e apaga. De quem que é aquele telefone bonito? O meu, Hã? o pessoal do trabalho me ligando. Ah, deve ser as meninas. Deve ser as meninas do atendimento. Né? Dá um beijo. Vamos lá. Ah, por favor. Não, deixa eu tocar. Vamos lá. Guarde o sábado. Tá na rocha. rocha. Guarde o sábado. Coloca no silencioso lá, por favor. Só montar aí. Guarde o sábado. Tá na lei. Amém? Tá na rocha. Que é um dia santo. Para Deus hoje é um dia Santo. e para Deus ainda estamos no sábado. Lá pelas 4h30, 5 horas já estamos no domingo. Guarde o sábado. Que é um dia? Faça todos os seus trabalhos durante 6 dias da semana. Se tiver que fazer, cara, você tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Guarde o sábado. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, ao Senhor, não é eu não, ao Senhor Deus. Não faça nenhum trabalho neste dia, nem você, nem seus filhos. Olha, Deus dá regra para o pai, porque o pai dá regra para os filhos. Nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem seus escravos, que hoje é seus empregados, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os seus animais antigamente era venda, era, né? Então, não cuidar de dinheiro, nem os seus estrangeiros, e as pessoas de fora, que vivem na terra de vocês. Isso é para o povo de Israel. Não estou falando que é para o povo judeu, estou falando que é para o povo de Israel. Porque é uma terra que respeita o sábado. Se eu estou numa terra que não respeita o sábado, se eu estou numa terra que para eles o dia sagrado é o domingo. Já ouvi falar, o pastor falando, a lei, ele falou a lei, aí chegou na lei do sábado, ele falou, não, nós escolheu domingo. Ele foi lá, pagou na rocha e escreveu, domingo. Alô? O povo de Israel, se você for lá em Israel, chega uma hora dessa, de sexta para sábado, acabou, cara. Acabou. Tudo fechado, ninguém exige que você trabalhe. E aqui? Guarde o sábado dentro do seu coração, faz o que a gente está fazendo na hora que tiver um tempinho. Se eu posso escolher não trabalhar no sábado, o que eu vou fazer? Não trabalhar. Eu vou trabalhar, cara. Alô? E aqui a minha família sabe quanto Deus reservou um sábado pra gente. Deus tirou várias coisas do sábado para Deus guardar. Guardar o sábado pro Senhor. Se eu estiver com a minha família, eu estou guardando o sábado pro Senhor ou não?
Tô, porque o Deus é família. Eu falar da palavra dele, eu contar das histórias dele, eu falar pra vocês, pra minha neta, eu sentar com a minha neta aqui, falar assim, ó, no sábado. Isso deve ser todos os dias, né? O vô vai contar uma história pra você. É dia dele. Guarda. Agora tem alguns que viram o extremo. No Brasil. O Brasil não guarda o sábado. Aí depois ele dá desculpa. Não, eu só estou trabalhando porque eu estou trabalhando. A igreja vai lá e fala, ó, sábado não pode. Aí, mas, ó, se você trabalhar no sábado, então a renda do sábado você está com a igreja. Deus não é dinheiro, gente. Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro? É eu. É o pastor da igreja. Deus não negocia a sua lei com dinheiro. Você está mandando até os animais parar. Mas está lá, os estrangeiros que estão na sua terra. Israel. Israel tem que guardar assim o sábado. Ele tem que dar presença lá no sábado, sim, a terra dele. Ah, mas Jesus, amém, Jesus foi lá, cuidou, curou. Aí você cuida, você cura, você puder curar os outros no sábado, cura. Mas o sábado é do Senhor. Se eu puder não trabalhar, o que eu vou fazer? Não vou. Se eu puder ficar com a minha família no sábado, o que eu vou fazer? Eu vou ficar. Imagine a Radassa. Pega essa cultura. Nossa, todo sábado meu pai tem cultura, meu pai tá com a gente, na família, a gente sai, vai passear, a gente vai cuidar. Tá? Aqui no Brasil, porque lá em Israel não dá nem pra você sair. Nada abre. Muito poucas coisas que abrem lá. Ficar com a família. Ela pode levar a vida dela do jeito que quiser, mas ela vai ter. Não, sábado é dia do meu pai. Sábado é dia do Senhor. Sábado é dia. Ela aprende, cara. No mínimo ela vai ter referência. O que Deus quer? Que nós temos referência. Você cuida do seu filho sem referência nenhuma, você acha que ele vai ser o quê, gente? Manda voou, velho. Só isso que Deus quer. Vamos lá. Os 6 dias eu, Senhor, fiz os céus e a terra, e o mar, e tudo que há neles. Mas no 7º dia descansei. Por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e separei para ser um dia santo. Pode falar, meu querido. Desculpa estar atrapalhando. Fica tranquilo. Pode soltar. Soltou? Respeite. Quem? Em outra Bíblia, honre. Seus pais. Achei que era respeite. Respeite seus pais e sua mãe, para que vocês vivam muito tempo na terra que estou lhe dando. Não estou falando povo de Israel agora, estou falando onde você estiver, a terra que você estiver. É Brasil, respeite ou honre seu pai e sua mãe. Essa linguagem de respeitar, eu gosto mais da honra, porque Deus manda honrar ele e o pai e a mãe. Quando você vê, quando fala de Deus, honra. O resto ele fala respeite. Ó, respeite seus funcionários, os seus escravos, ele fala para respeitar. Agora, quando fala de Deus e pai e mãe, fala honra. Honra não é respeitar. Respeitar é respeito quem? Os outros. Meu patrão, meu amigo, meu cônjuge. Respeito meus filhos. Preciso respeitar meus filhos. Agora, pai e mãe, eu estou aqui e fico assim, nossa, o que eu poderia fazer para o Senhor me amar, para o Senhor se alegrar comigo? A mesma coisa com o pai. O que eu preciso fazer para o meu pai se alegrar? Meu pai, honra seu pai e sua mãe, para que vocês vivam nessa terra que eu estou lhe dando. Pode ser em qualquer lugar. Não mate ninguém. Pô, será que é ruim servir a Deus, gente? É difícil? Tem alguma coisa que ele está pedindo para ele? Ou tudo que ele... Pode falar. Tudo que ele está pedindo é para você. Qualquer coisa que ele pede para ele, você não ficar ajoelhando entre outros deuses aí. Vai viver ajoelhado aí, na hora que levantar tá com quebra no joelho.
Se você passa 1 hora orando para Deus, já pensou se você tiver 10 deuses para orar? 1 hora já dá 10 horas de oração. O dia tem 24 horas. Vai trabalhar e cuidar da sua família, que hora, hein? Ah, mas eu tenho 10, mas não oro para nenhum. Então, para que então você tem 10? Ajunta tudo em um só, Deus. Deus do infinito, Criador do céu e da terra. Eu vim do Big Bang. O problema é seu. Só tem uma diferença. Eu que acredito em Deus, se Deus existe, eu vou para lá. Você que acredita em Big Bang, que tudo veio de uma explosão, você vai para explosão lá no inferno. Seja inteligente, você é racional. Não cometa adultério. Cometer adultério é pecado, está na roda. Você pode até morrer, ficar cometendo adultério aí, às vezes a mulher dos outros. Não roube. Não dê testemunho falso contra ninguém. Não fica apontando. Você não tem certeza, você tem que cuidar da sua vida, cara. Vai cuidar da sua vida, ficar falando mal dos outros não é legal. Não cobice a casa dos outros. Homens, não cobice sua mulher e os seus escravos, quer dizer, seus bens. E o seu gado, o seu jumento, ou qualquer outra coisa que seja dele. O tempo que você vai gastar cobiçando as coisas dos outros, vai lá e faz você. Talvez você vai ter mais do que o seu vizinho. Fica aí, que nem eu tava vendo, uma pessoa viajou, tem uns haters metendo a boca, porque ela tá lá em Dubai. E o Zé? Nem refrigerante tem pra tomar. Por quê? Porque tá aí, ó. Reteando, vai trabalhar, vagabundo. Vai fazer alguma coisa na sua vida pra crescer. No lugar de ficar enchendo o saco dos outros. E aqui encerra a minha palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vai dar a bênção? Hã? Vai dar. Vou dar a bênção no final. Vai lá, vem cultuar. Eu vou ler Salmos. Mas só fala um pouquinho mais alto, porque a câmera não pega seu áudio, filho. Então, hoje a gente preparou Salmos 46, 1, para pregar para vocês, falar um pouco dele e falar o que a gente preparou, o que a gente gostou. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflições. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rugem e os vãos tremam violentamente. Aqui a maioria sabe que quem escreveu os Salmos foi o rei Davi. E aqui ele está falando que quem é o refúgio dele, quem é o protetor dele, é Deus. E o rei Davi era um rei que tinha muito poder, muitos exércitos, ganhava muitas batalhas, e mesmo assim ele fala que quem é o nosso refúgio, quem é o nosso escudo, quem é a pessoa que cuida da gente é Deus. Então ele não coloca em si mesmo a credibilidade dele. Eu sou forte, eu tenho meu reinado, meu palácio. Não, ele coloca em Deus. Ele fala que Deus deu aquilo para ele. Deus é quem que abençoou ele. Então, muitas vezes, a gente fala que eu tenho um carro porque eu me esforcei, trabalhei e conquistei. Eu tenho um emprego porque eu corri atrás. Eu sou bom na escola porque eu corri atrás de me capacitar. Mas às vezes nunca é assim. Porque quem nos capacita é Deus, quem nos deu o emprego foi Deus, quem nos preparou foi Deus. Então nós deveríamos parar um pouco de nos gabar e falar mais que foi Deus que nos deu as coisas, foi Deus que nos abençoou, foi Deus que nos está nos protegendo, porque eu tenho certeza que sem Deus nós não seríamos nada, sem Deus nós não teríamos nenhum emprego,
sem Deus a gente não teria absolutamente nada. Eu vou fazer um adendo rápido. E eu ouvi um MC falar isso, cara. Quando o cara, né, você ouviu lá. O MC falou, pô, você é fogo, você é bom pra caramba, tá? Ele falou, não, bom é Deus, eu sou só o servo dele. O MC, sabe? Reconhecendo o poder de Deus. E às vezes um Zé Mané aí, não que MC seja alguma coisa, mas acho, amém, vai, continua. E tem muita gente que não acredita em Deus, que fala, eu fiz por causa do meu esforço, eu tô tipo no auge por causa do meu esforço. Só que lá na frente ela vai tipo olhar pra trás, coisa que tá acontecendo com muita gente, vai olhar pra trás e vai falar, putz, nada valeu a pena. Já tive muita coisa, perdi muita coisa e nada valeu a pena. Aí, e nós, desde o princípio, desde o início, a gente já sabe que tudo vem de Deus. Tudo que nós temos é Ele que nos deu, tudo que nós temos foi a gente com Ele que conquistou. E também, deixa eu ver aqui. E também a gente às vezes ora para Ele, mesmo confiando nele, a gente ora para Ele, mas fica meio que triste, fala, nossa, por que será que ainda a minha bênção não chegou? Por que será que ainda não conquistei tal coisa? Só que é a mesma coisa de um filho nosso pedir, eu não sou pai, mas é a mesma coisa tipo, de um filho nosso pedir algo pra gente. Por exemplo, vamos supor, uma moto. Nosso filho acha que vai ser legal ter uma moto. Mas nosso papel de pai, como a gente ama nosso filho, ele vai falar, filho, eu não vou te dar, porque eu sei que isso pode te alegrar agora, mas daqui 5 minutos você pegar a moto, você pode ficar muito triste, ou daqui anos, mas uma hora pode acontecer de ficar muito triste. Então Deus é assim também, às vezes a gente pede alguma coisa para Deus, Deus não vai dar, aí a gente vai ficar triste, vai reclamar com ele, vai falar por quê, mas tá errado, porque ele é o nosso pai e ele vai saber a hora certa de dar a coisa pra gente. Às vezes tem um propósito antes daquilo, ou também às vezes não é pra gente, às vezes não é a gente que foi escolhido para ter aquilo, ou vai acabar com a nossa vida aquilo. Então Deus vai ver primeiro e vai nos abençoar conforme as bênçãos que realmente vai aparecer. E aqui também fala no papelzinho que eu preparei das pessoas que não creem em Deus, que é igual eu falei, que põe a confiança muito em si mesmo e tá perdendo tudo, tá acabando com tudo. Então uma coisa boa eu conquistei algo, eu vou lá, vou agradecer a quem realmente me deu, porque sem ele nós não seríamos nada. E a conclusão disso é que mesmo que nós passemos por tempos difíceis, nós temos um Filho, o papai não tá te ouvindo. E a conclusão disso é que mesmo que nós passemos A moto aqui, o motoqueiro. Pode falar. É a moto que o Corro acabou de falar. E a conclusão disso é que mesmo que nós passamos por tempos difíceis, nós temos em quem confiar e quem depositar nossa fé. Porque quando temos Deus como nosso Pai, Ele vira nossa fortaleza, Ele nos livra do mal, nos protege e nos traz paz. Amém. Fala, filho. Não, ela tem o... Ela é asmática. Ela tem ela só pequena. Ela fala em... Puxa o ar, porque tá fechado. Ela usa bombinha? Ela tem. Não, mas ela tem crise asmática. Às vezes tá... Não, ela tem crise de ansiedade. Não, crise asmática. Asmática. Asmática, a pessoa tem que ficar... É bronquite, Bronquite. Mas tá bom. Fala mais, filha. Pode falar mais. Só isso? Na verdade, ela é tímida. Ela não pode cantar rap. Na verdade, ela é tímida. Mas Deus está tratando isso, filha. Você é uma menina de Deus. Olha lá. O Alejandro mandou você usar o diafragma. Por causa que quando a gente usa o diafragma, a gente solta a voz mais forte, né? Entendeu, filha? Do que pelo pulmão. Cantor usa o Tem mais diafragma alguma pra coisa isso, para falar, Luan? Foi isso.
Já pregou? Já. Amém. Solta uma bênção para quem está ouvindo essa palavra. Não, nós também tá aqui, não é só lá na... Uma bênção é que O tio tá falando. Olha lá o tio. uma bênção é que nós aprendemos a confiar mais em Deus, que nós temos mais acesso a Ele, comece a conversar mais com Ele, como se fosse uma ligação, igual o pai falou, conversar tete a tete com Ele, e que nós possamos ter mais fé e acreditar no tempo dele e nas coisas dele. Esse é o esboço que o Juan fez. Preparar a palavra é benção. A Bíblia fala pra gente preparar a palavra. Eu não tenho esse costume de preparar a palavra. Eu joelho aí e falo pra Deus falar, Sossego. mas Deus fala pra gente ter carinho, preparar a Aguenta palavra. aí, aguenta aí, aguenta aí. Então, parabéns pelo trabalho que você teve de preparar já é benção. Eu vou deixar a benção sacerdotal. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que eu acho que o Cef vai dar a benção dessa vez. Quer ver? Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhe dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Pode ir.